Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, a história de Nicodemos, o encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus. Nicodemos é um nobre, é um príncipe, é uma autoridade na nação de Israel. É um homem de autoridade, muito respeitado na sua comunidade. É um homem muito íntegro, é um homem reto, é um homem temente a Deus. E ele vem para se encontrar com o Senhor Jesus. E ele vem à noite, né? Nós vamos ler aqui que ele vem para esse encontro com Jesus à noite. E sabem por que ele vem à noite? Porque ele não quer ser visto com Jesus. Ele tem medo daquilo que as pessoas vão ficar perguntando. O que esse líder, esse príncipe, está vindo para conversar com o Senhor Jesus. Então vamos fazer a leitura aqui, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um príncipe, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar para Deus nos dar um entendimento dessa passagem bíblica. As coisas espirituais, elas só podem ser entendidas e discernidas espiritualmente. A mente humana, por mais inteligente que seja, não consegue compreender as verdades espirituais. O Senhor Jesus está falando aqui de uma verdade espiritual muito profunda. E nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para podermos compreender o que o Senhor Jesus está dizendo aqui nessa conversa com o Nicodemos.
Curva sua cabeça, faça essa oração comigo, pedindo ao Senhor: Senhor, ilumina o meu entendimento. Senhor, nós estamos aqui na presença do Senhor. Quando se reúnem 2 ou 3 em teu nome, o Senhor se faz presente. Aquele dia, quando Paulo estava ali na beira do rio, conversando e orando sobre verdades espirituais, o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela pudesse compreender aquelas verdades. É o Espírito Santo de Deus que faz isso, é isso que nós queremos suplicar ao Senhor nessa noite. Abra os olhos do nosso coração, abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão e fale conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Livra-nos também de toda perturbação, de toda inquietação íntima, externa, que tenta roubar a compreensão da palavra do Senhor. Que a influência, que o poder, que a autoridade do Teu Espírito Santo domine as nossas mentes aqui nessa noite. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Se você se considera como uma pessoa religiosa, e é, com toda certeza, por isso está aqui, eu quero lhe dizer que Nicodemos era muito mais religioso do que você. O Nicodemos era um homem criado em toda a tradição judaica. A lei de Moisés, ele a decorou até os 7 anos de idade. Era um homem formado com os melhores mestres espirituais da sua época, do seu tempo. Ele era um homem extremamente religioso, moralmente muito correto, como todo judeu ortodoxo, temente à lei, a Deus. Era um homem religioso, um homem honesto, um homem íntegro, moralmente uma pessoa extraordinária. E esse homem vem conversar com o Senhor Jesus. Mal ele abre a boca, o Senhor Jesus lhe revela uma verdade espiritual fundamental para a vida do Nicodemos, embora fosse religioso, e fundamental para a vida de todo ser humano. O Nicodemos, como lhes disse, vem à noite. Ele é uma autoridade, ele é um príncipe, ele é um mestre em Israel, e não queria ser visto com Jesus, porque aquilo cairia mal para ele, para a sua imagem, mas ele vem até Jesus surpreendido com as coisas que estavam acontecendo através do Senhor Jesus, e chega para Jesus dizendo: Mestre, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Deus é contigo, Senhor. Rabi, Deus é contigo, por todas as coisas que o Senhor está fazendo, por tudo que eu estou vendo. E o que o Senhor Jesus lhe disse? Em verdade, Nicodemos, em verdade eu te digo, querido, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa palavra que Jesus dá a Nicodemos, ela se aplica a todos nós que estamos aqui. Ela se aplica a você, se aplica a mim, se aplica ao religioso, se aplica ao moralmente correto, íntegro, se aplica àquele que vive uma vida bagunçada, desordenada, que não vive uma vida moralmente aceitável. Essa palavra de Jesus, ela se aplica a todo e qualquer ser humano. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se nós não nascermos de novo, se não houver esse novo nascimento que o Senhor Jesus está dizendo,
nós não participaremos, não faremos parte do reino de Deus, que já começa em Jesus e vai ser estabelecido plenamente na sua segunda vinda. É o que nós chamamos de céus, é o que nós chamamos de salvação. Se alguém não nascer de novo, esquece. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Nicodemos fica surpreendido com essa fala de Jesus, porque todo judeu tem uma expectativa, uma esperança enorme pela vinda do reino de Deus e por fazer parte do reino de Deus. É um sonho, é uma esperança, é um desejo espiritual dos mais elevados, fazer parte do reino de Deus. E Jesus então coloca essa porta. Só entra no reino de Deus pela porta do novo nascimento. Quem não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. E talvez você esteja se fazendo a mesma pergunta que o Nicodemos fez para Jesus. Como é isto, Senhor? Como é que alguém pode nascer de novo? Como é que alguém pode nascer de novo? O batismo não dá o novo nascimento. Vir à igreja todos os domingos também não dá o novo nascimento. Como é isto? Como é que alguém pode nascer de novo? Aí o versículo 6, quando chegou nele, eu falei, versículo 6, olha o que está escrito no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer de novo é nascer do Espírito Santo de Deus. Como é isso? Vamos lá no Evangelho de João, ainda nesse Evangelho, no capítulo 1 do Evangelho de João. Por favor, me acompanhem. Nós precisamos entender o que é que Jesus está dizendo. Todos nós que estamos aqui, não podemos sair daqui nessa noite de forma alguma sem entender o que é o novo nascimento. Ter a dúvida que Nicodemos teve é salutar que a tenhamos nesse momento. Mas ao final aqui, nós precisamos entender. Precisamos ter essa iluminação espiritual para entender o que é o novo nascimento, como é que uma pessoa pode nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 10. O Verbo estava no mundo. Quem era o Verbo? Quem era o Verbo, Logos de Deus? Então, o versículo 10 do capítulo 1. O Verbo estava no mundo. Jesus veio ao mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o que aconteceu? O mundo não o conheceu. Parece contraditório, parece paradoxal. O mundo foi feito por ele, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Ele vem ao mundo e o mundo que não o conheceu. Por quê? Porque o mundo estava mergulhado na escuridão. O mundo estava mergulhado em densas trevas espirituais, distanciado de Deus, separado de Deus, alijado das alianças, do conhecimento de Deus. O mundo não conheceu o seu Criador, não conheceu o tempo da sua visitação, veio para o que era seu, e os seus o quê? Versículo 11,
O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o seu, mas os seus não o receberam. Imagine, você constrói uma casa, gasta a sua energia, seu dinheiro, parte da sua vida, constrói uma casa boa, constrói uma casa agradável, coloca a sua família lá dentro, vai fazer uma viagem e quando você volta para sua casa, a fechadura foi trocada, o portão está com outro cadeado, você tenta entrar, não consegue entrar, e aqueles que estão lá dentro da sua casa, que você fez, que deu a casa para eles, te dizem: fora daqui, não sabemos quem você é, não te queremos aqui, não te reconhecemos. É uma loucura, mas foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Esse mundo foi feito por Ele. A nossa vida, nós já lemos aqui, foi dada por Ele. A energia vital que sustenta, que dá alento para o ser humano, veio dele, por intermédio dele. Ele vem para os seus e os seus não o reconhecem, não o aceitam, não o recebem. Versículo 12. Ele veio para os seus não o receberam. Vamos ler juntos? Mas amém. Mas a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos ler junto, por favor, versículo 13. Os quais, bem alto, aqui responde a pergunta do Nicodemos. Como é isso? Como alguém pode nascer de novo? Jesus lhe disse: você não compreende, Nicodemos, mesmo sendo mestre? Deixa eu te explicar. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, letra maiúscula, Espírito de Deus, o que é nascido do Espírito de Deus, esse tem vida espiritual, esse nasceu de novo. Quem nasce da carne é carne. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Todos nós que estamos aqui, nascemos da carne, nascemos da vontade do papai e da mamãe, nascemos do sangue, nascemos da vontade da carne, nascemos da vontade do homem, é o primeiro nascimento. Você que está aqui não chegou nesse mundo, não caiu aqui de paraquedas, não chegou por acaso, foi vontade da carne, foi vontade do homem, foi vontade do seu pai, foi vontade da sua mãe, esse é o nascer da carne. E agora, como que é o nascer do Espírito? Como é que alguém como eu e você, que nascemos da vontade dos nossos pais, que nascemos da vontade do sangue, que nascemos da vontade do homem, agora como é que nós podemos nascer pelo Espírito de Deus? Como é que nós podemos nascer de novo? Como nós podemos nascer como filhos de Deus? Como é que isso pode acontecer? Alguém se arrisca?
a saber, aos que creem no seu nome. Quem crê no nome do Senhor Jesus e crê de todo o coração, que se rende ao Senhor Jesus, que confia nele, que recebe ele, diferentemente do que foi dito aqui. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não conheceu, veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A porta para o novo nascimento é a fé no nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que creem, todos aqueles que recebem o Senhor Jesus, nasce não apenas da carne, não apenas da vontade do pai e da mãe, mas nasce da vontade do Pai Celestial. Amém? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Compreenderam? Entenderam? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Senhor, mas como é que eu vou nascer de novo? Como é que isso pode acontecer? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, Nicodemos. Nascer de novo começa quando nós cremos em Jesus, quando nós confiamos em Jesus, quando nós depositamos a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, as nossas certezas, incertezas, temores nas mãos do Senhor Jesus. Ok, entendemos. Mas como é que isso acontece, Senhor? Vamos lá no capítulo 2. Capítulo 2. Guarda aí, nós entendemos. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Serem feitos filhos de Deus. Não nasceram da vontade da carne, do homem e do sangue, mas da vontade de Deus. A fé em Jesus, a confiança em Jesus, abre-nos as portas para o novo nascimento. Agora, como é que isso acontece? Evangelho de João, capítulo 2, nos conta a história do primeiro milagre do Senhor Jesus, quando ele vai nas bodas de Caná da Galileia, e ele chega ali, e o vinho acaba, o casamento fica sem vinho. O Senhor Jesus, no versículo 7, chama os servos, o servente, e lhes diz: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O que aconteceu aqui? Um milagre. Qual foi o milagre que aconteceu? Jesus transformou água em vinho. Novo nascimento é quando nós somos transformados miraculosamente de água em vinho. Nascer de novo é quando nós cremos no Senhor Jesus, a nossa fé em Jesus, o Senhor Jesus libera o Espírito Santo para vir no nosso ser,
o Espírito Santo entra no nosso ser e transforma água em vinho. Jesus transforma a nossa natureza. É um milagre, queridos. É um milagre sobrenatural, é uma ação sobrenatural que só o Senhor Jesus pode fazer através da ação do Espírito Santo. Por isso que não adianta ser religioso. Nicodemos era extremamente. Por isso que não é suficiente ser honesto. O Nicodemos era extremamente honesto. O que precisa é nascer de novo, essa natureza ser transformada. Eu sou muito grato a Deus de conviver com vocês aqui na igreja. Porque eu sei de muitos aqui que viveram realmente uma experiência de nascerem de novo. Viviam uma vida amarrada pelo pecado. Se prostituíam, adulteravam, enganavam, eram enganados, mentiam, viviam uma vida enganosa, uma vida de falcatruas, de traições. Mas no dia que abriram os seus corações para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, operou esse milagre, transformando essa natureza humana carnal numa natureza nova, segundo a natureza divina de Deus, passaram a ser homens santos para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu tenho muitos irmãos aqui na igreja que eu confio a minha filha para ir com eles para qualquer lugar. Porque eu sei daquilo que Deus fez na vida deles. Eu sei que Deus operou um milagre na natureza deles. Eu sei que o Espírito Santo de Deus operou uma transformação. Isso é um milagre. Nicodemos, deixa eu te dizer, se você não nascer de novo, o que eu tenho que fazer? Você não consegue fazer nada, querido. O querer fazer é ser religioso. Qualquer religião te ensina a fazer regras, a seguir isso, um código de ética, moral, fazer aquilo, aquilo outro, mas nenhuma delas consegue transformar a sua natureza pecaminosa, a sua natureza caída, numa natureza segundo a natureza de Deus. É só o Espírito Santo. Eu lamento por muitos pais que acham e que pensam erroneamente que pelo fato dos filhos serem criados na igreja, eles nasceram de novo. Não. Tomara que fosse assim. Não. É uma decisão individual, é uma decisão pessoal, crer no Senhor Jesus, entregar a vida para o Senhor Jesus, viver debaixo do senhorio de Jesus, é uma decisão. Abrir mão de um reino, abrir mão de uma vontade, é algo que só o Senhor pode fazer na nossa vida. Nascer de novo é um milagre. Eu me lembro de um garoto na geração do Silvério, era da geração dele, do Adriano, nascido na igreja, criado na igreja, e ele chegar na adolescência, no caso dele especificamente, e começou a aprontar aquela adolescência, descomprometida e vivendo uma vida bem dissoluta. Isso lá por meados dos anos 90, eu começando o pastorado ainda, muito novo. E ele veio, eu chamei para conversar, e ele veio conversar comigo, e ele veio todo trêmulo, Naquela época as pessoas tinham mais temor do que hoje. Ele veio todo trêmulo e se explicando, pastor e tal. Eu falei assim, não, filho, preocupa não. O dia que você nascer de novo, o dia que Jesus operar um milagre na sua vida, do novo nascimento,
Você vai ser uma nova criatura, você vai ser outra pessoa. Ele foi embora. E agora, depois de muitos anos, nós nos encontramos e fala: pastor, se o senhor tivesse me dado uma surra de porrete, não teria doído tanto quanto doeu naquele dia. Eu saí dali naquele dia pensando: gente, eu não nasci de novo. Eu sou um iludido. Eu estou enganando, me enganando e sendo enganado. Eu quero viver uma coisa que eu não sou. É bom ouvi-lo, ver que hoje ele está firme no Senhor, firme na igreja. Mas não foi eu, foi o Espírito Santo. Eu nem teria condições de elaborar aquilo, mas foi exatamente isso que eu lhe disse: meu filho, não se preocupe. O dia que você nascer de novo, o dia que o Senhor, miraculosamente, operar na sua vida, virar você do avesso, converter o seu coração, quebrar você pelo meio, e você cair prostrado diante do Senhor, em amor ao Senhor, aí sim você não vai mais viver essas coisas que você está vivendo, porque vai ser a natureza de Deus, vai ser o Espírito Santo de Deus que vai operar em você. Glória a Deus. Eu não tenho muita ansiedade, não. A minha ansiedade é só com aqueles que se iludem e acham que estão nos iludindo, mas a Deus ninguém ilude. Eu vou falar para nós aqui nessa noite exatamente o que Jesus falou para Nicodemos: se você não nascer de novo, querido, não se iluda. Mas eu sou mestre em Israel, eu ministro lá no altar, eu faço os rituais, eu ensino a palavra de Deus, eu sou um mestre das coisas religiosas aqui de Israel. Tudo bem, Nicodemos, parabéns para você. Mas se essa natureza, se esse coração não for mudado por uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, você não vai entrar no reino de Deus. A Igreja Batista não consegue fazer isso por você. O pastor Jesus não consegue fazer isso por você. A liderança da igreja não consegue fazer isso por você. Só tem um que consegue fazer, que é o Senhor Jesus. Não se iluda. Se você não tem a natureza divina, se você não tem fome de Deus, das coisas de Deus, não se iluda, porque quem nasceu de novo, ele tem fome de Deus, ele tem fome da justiça de Deus, ele tem fome da alegria de Deus, ele quer estar com Deus, ele ama as coisas que Deus ama. Quem não ama as coisas que Deus ama, quem não busca as coisas que Deus busca, não tem a natureza de Deus, não tem o caráter de Deus, não tem a vontade de Deus operando na sua vida pelo Espírito Santo de Deus, não nasceu de novo. E aí vale lembrar daquela história, né, que o pessoal conta aí nos mitos, né, nas histórias infantis, e o pessoal está dizendo que um dia o sapo, ele foi aparentemente transformado num príncipe. Ele é um sapo, aparentemente virou um príncipe. E deram-lhe um banquete maravilhoso, celebrando o príncipe que estava ali. E o príncipe está na mesa, aquele banquete maravilhoso posto para ele. E de repente, a mosca começou a rondar a mesa. Zum. E a natureza do sapo começou a... E agora eu sou um príncipe, e a mosca... Zum. De repente a língua... Pegou a mosca, né?
Aparentemente ele era um príncipe, mas o coração continuava sendo de sapo. A natureza era a natureza de sapo. Não tem jeito, gente. Se a natureza, se a essência do ser não for transformado, isso é um milagre, é transformar água em vinho. E quem pode fazer isso é só o Senhor Jesus. Ele pode, Ele faz, Ele libera o Espírito Santo, Ele dá o Espírito Santo, para que o Espírito Santo opere esse milagre em nós. Mas se a nossa natureza não for mudada, não for transformada, aparentemente podemos ser príncipe, como Nicodemos era um príncipe, mas o coração é um coração de sapo. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz que muitos, à semelhança do cão, voltam ao vômito, e a porca volta ao lamaçal. Você pode pegar um porquinho, né? Dar um banhozinho nele caprichado, leve ele lá para a sua banheira, encha a banheira d'água, coloque aqueles sais assim maravilhosos, cheirosos, que só você tem lá na sua casa, na sua banheira, joga o porquinho lá, pega uma escova, uma esponja, ensaboa, lava o bichinho, deixa ele limpinho, cheiroso, põe um lacinho nele, joga um perfuminho de bebê, solta ele. A primeira poça que ele vê de lama, o que ele vai fazer? Vai pular nela. Por quê? Ele tomou um banho por fora. Ele ficou religioso. Ele aprendeu a linguagem, mas a natureza não mudou. Porque ninguém pode fazer essa transformação senão o Senhor Jesus. Queridos, isso é muito sério. É muito sério. Eu não quero carregar na minha cabeça o sangue de ninguém, muito menos o seu que me ouve. Só Jesus pode operar essa transformação sobrenatural na nossa vida. Essa transformação é um milagre que acontece a partir da fé que nós depositamos no Senhor Jesus. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, com o coração compungido, com o coração arrependido, o Senhor Jesus, a partir dessa fé, Ele libera, Ele dá o Espírito Santo para atuar na nossa vida. O Espírito Santo começa a gestar a natureza de Deus em nós, num ato repentino, num ato sobrenatural. O Espírito Santo de Deus nos faz nascer de novo, novas criaturas, agora como filhos de Deus, com a natureza de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sou um filho de Deus. Sou um filho de Deus. Somos filhos de Deus, é um milagre. Vamos orar? Vamos orar, curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça, vamos estar orando nesse momento. Pastor José, venha nos conduzir nessa oração. Baixe a sua cabeça, reflita no que você ouviu, no que Deus falou conosco, e vamos pedir ao Senhor. Pensa bem, como é que tem sido a sua vida? Você nasceu de novo? Houve realmente essa ação divina, sobrenatural? Pais, olhem para os seus filhos, orem por eles. Aqui no caso da fé, filho de peixe não é peixinho não. Deus só tem filhos, Deus não tem netos. E às vezes nós mesmos nos iludimos em relação aos nossos filhos. É um milagre, é uma obra sobrenatural. Só Jesus pode fazer isso. Não é o aprendizado da doutrina. Não é o aprendizado da linguagem de crente.
Não, é a conversão do coração. É uma rendição de coração. É crer nele de fato e de verdade. Obrigado, Pai, pela palavra do Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, pela clareza de entendimento que o Espírito do Senhor nos dá nessa noite. Obrigado, Pai, porque não é o querer, não é a carne. Muitos querem, mas não se rendem. Muitos querem, mas não abrem mão de suas concepções, como Nicodemos não queria abrir mão, não queria ser reconhecido, não queria ser irmão de Jesus. Mas a carne, Pai, ela não salva, ela não promove essa transformação. Obrigado, Pai, porque o Espírito do Senhor, Ele nos é dado sem medida. Obrigado, Pai, porque o Espírito do Senhor nos dá esse entendimento da Tua Palavra. E esse mesmo Espírito que produz essa vida. Obrigado, Pai, porque esse mesmo Espírito, Ele nos confronta. E a pessoa que não nasceu de novo, ele sabe que não nasceu de novo. Como é triste aquela pessoa que diz assim: eu não quero, eu não estou preparado, eu não consigo. Oh Deus, tenha misericórdia dessas vidas, que eles tenham a oportunidade de ser confrontados pelo Teu Espírito e abrir o coração e dizer: eu quero, Senhor. De suas mentes serem iluminadas e verem a salvação, conseguir contemplar a beleza da salvação, contemplar, Pai, essa mesa maravilhosa de alimento espiritual que é a salvação, aonde, Pai, a primazia é o Senhor, e onde, Pai, as paixões humanas, terrenas, elas ficam esquecidas, nubladas, porque o brilho do Senhor, a luz do Senhor, ela revela a beleza de Cristo, a beleza do Senhor. E o nosso coração, Pai, fica tomado do Senhor de tal forma que não temos necessidade de mais nada, porque o Senhor nos torna pleno no Senhor, Pai. Muito obrigado por essa noite. Obrigado pela instrumentalidade do Teu servo, Pai. Visita os corações, aqueles, Pai, que nessa noite reconhecerem que ainda não nasceram de novo e quiserem nascer de novo agora, Pai. Que esse Espírito do Senhor, ó Deus, possa operar esse milagre, Pai, e vidas saírem daqui regozijantes, alegres, felizes, porque o nascer de novo produz essa libertação. Aleluia, aleluia, Pai, obrigado pela igreja, obrigado pela comunhão dos santos, aqueles nascidos de novo, Pai, que há uma comunhão íntima e perfeita no Senhor, Pai. Obrigado pelo Teu povo, pela Tua igreja, aqueles que vão morar no céu, Pai, com o Senhor, no arrebatamento vão subir instantaneamente. Obrigado pelo Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém.